Olá, amigos e amigas vascaínos e vascaínas, tudo bem? Muito bom ter vocês aqui no canal do Remanescente Vascaíno. E antes de tudo, quero fazer um pedido especial a vocês. Se vocês ainda não são inscritos aqui no nosso canal, se inscreva, nos dê essa força. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, compartilha com seus amigos, né, e com os seus grupos aí de WhatsApp. E acione também o sino de notificações para que toda vez que surja um vídeo novo aqui no canal ou até mesmo uma live, vocês possam ser avisados, tá ok? Então, nesse vídeo aqui, eu vou fazer algumas considerações e darei minha opinião sobre manifestações que estão acontecendo, ao meu ver, manifestações com cunho político que já estão, ao meu sentir, dando o tom, né, da próxima eleição do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama em 2023. Alguns, né, agentes já estão se manifestando e nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre a manifestação que foi feita pelo legítimo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o Levinciano, que foi democraticamente e legitimamente eleito em novembro de 2020, mas que teve, de uma forma covarde, usurpado seu direito de sentar na cadeira de presidente e de gerir o clube nesses próximos 3 anos. Levin recentemente esteve numa live do canal No Radar Vascaíno, do meu amigo Edinho RJ, e lá fez algumas manifestações, né, sobre o clube, sobre o momento que o clube está passando, e em determinado momento ele foi indagado se seria de novo candidato à presidência do clube em 2023. E Levin respondeu dessa maneira. O Diogo Santos está perguntando para o senhor o seguinte: Levin, sendo eleito em 2023, qual seria o projeto no associativo? E aí Primeiro, sendo eleito significa que eu seria candidato. Isso eu não sei ainda se serei. Pois é. Aí, por cima disso, eu tenho uma pergunta para te fazer. Hoje, a gente viu no noticiário que a PixBet vai mudar as cores e vai passar a pagar 18 milhões para o Vasco de patrocínio master, caso o Vasco suba para a primeira divisão. E tem gente comemorando isso, achando que é a melhor coisa do mundo, que está esquecendo que a PixBet paga ao Flamengo, só na manga, 48 milhões de reais de patrocínio. Só um detalhe. E o master do Vasco seria 18 milhões. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: vamos imaginar que o senhor venha como candidato ano que vem, vença de novo as eleições, deem ao senhor o direito de assumir o clube que não te deram até agora, e a gente está com essa situação aí da 777, que comprou o futebol do clube. Como é que você faria, né? Como é que o senhor faria para trabalhar em conjunto com o pessoal da 777 para mexer também no futebol? O Edinho, olha só, em primeiro lugar... Não. Como é que o senhor faria esse jogo de cintura, vamos dizer assim? Isso é simples, as pessoas estão complicando o simples. Quando você é 30% dono de alguma instituição, você é dono. Você não tem controle acionário, mas você é dono. É a mesma coisa você pegar teu canal aí e dividir com dois amigos. Né? Vamos dizer, você vai ter 40%, cada amigo vai ter 30%. Mas teus amigos são donos do teu canal. Não deixa de ser dono. Então o Vasco Associativo, ele será dono da SAF. E como dono da SAF, ele tem que ter voz ativa nas reuniões, nas fiscalizações, nas cobranças, nas metodologias que estão sendo aplicadas. Né? Isso não reduz em nada, absolutamente nada, principalmente gente que acha que sabe fazer e que não sabe fazer. Entendeu? Então, a luta aí de quem tiver esse desafio vai ser uma luta contra a arrogância, né? Contra achar que a gente é um povo menos desenvolvido. O que eu estou muito acostumado a ver, desde quando garoto comecei a trabalhar na área internacional, mas se você tem a técnica, se você tem a habilidade, se você tem o conhecimento, se você tem um network, meu amigo, você vai, de qualquer maneira, estando aonde estiver, fazer as coisas acontecerem.
E sempre tem a opção de arrumar um outro comprador. Né? Por que não? Né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, o presidente que assumir o Clube de Regatas Vasco da Gama associativo no ano que vem, em primeiro lugar, ele tem que falar a verdade para o torcedor. O que foi feito? Né? Porque ninguém sabe o que foi feito. Né? Se criou uma narrativa aí épica, extremamente estrondosa na imprensa, né? As relações públicas funcionou muito bem, mas eu diria que aquele lado negativo das relações públicas, que é aquele lado de publicizar aquilo que interessa só porque interessa para o poder que tá ali colocado, e não porque realmente tem alguma ideologia correta ou adequada para aquela instituição, mas fato é que funcionou muito bem, e muito pouco tempo aconteceu da gente ver, né, o vascaíno ver com seus próprios olhos. Não foi falta de aviso, né? O tempo todo eu venho alertando que os números não batem, né? Que as metodologias, as narrativas não batem, não são críveis, mas acho que em muito pouco tempo se viu que a coisa não é do jeito que se achava que era, né? Pode ser que um ou outro aí continue teimando simplesmente porque está, de alguma maneira, interessado em teimar, seja por que interesse que for. Mas o fato é que, para o vascaíno, acho que, no geral, ficou muito claro que não é nada daquilo que estava se dizendo. Então, acho que, em primeiro lugar, quem vier a candidata a presidente do Vasco em 2023 tem que vir, em primeiro lugar, com essa missão de falar a verdade para o torcedor, afinal, o que foi feito. Né? Foi feito o quê? Que tipo de negócio realmente foi feito? Foi aquilo Quem que é foi o dono da falado? 777 Carioca, né? Por exemplo, mas não só. Isso é um detalhe. Eu sou muito mais focado, em vez de eu ficar procurando, né, piolho em cabeleira, eu acho que é melhor você tentar entender o macro primeiro. Por exemplo, qual foi o modelo de negócio? O que está realmente sendo feito? Aquilo que foi falado de que vai entrar 700 milhões em 3 anos é verdadeiro? Não é verdadeiro? Né? Vai entrar através de quê? O que nós estamos tendo como possível entrada de receita? Como é que você vende um bem e não recebe, vai para outro lugar? Não é? Então, tem muita coisa aí. Como é que é a questão de São Januário? Como é a questão do marketing? Então, em primeiro lugar, eu acho que a pessoa que vê, ela tem que chegar firme no sentido de pautar como primeira prioridade falar a verdade para o torcedor. O torcedor tem que saber a verdade do que foi feito dentro do Vasco. A verdade do ponto de vista do modelo de negócio, não é nem de ficar caçando bruxa, não, é do modelo de negócio. Aí, em segundo lugar, uma vez analisado o modelo de negócio, nós vamos analisar se esse modelo de negócio foi honesto ou não foi honesto. Se foi honesto, tudo bem. Vamos sentar com os gringos, né, com os estrangeiros, e tentar fazer o melhor possível para que o Vasco seja campeão da porra toda, como eu sempre quis. E se não for possível, né, que seja, se não foi honesto, nós vamos denunciar aos órgãos competentes das autoridades esportivas aquilo que não foi feito da maneira honesta. E isso é possível, porque o prazo para a denúncia de corrupção é de 10 anos, né? Então, nós vamos primeiro ver esse aspecto. Do aspecto do ponto de vista associativo, nós temos que criar receitas. E aí vem, novamente, a analisar se os compromissos tributários foram cumpridos, estão sendo cumpridos pela SAF, no sentido de tornar o Vasco viável do ponto de vista de captação de projetos esportivos, com investimento, né, das empresas em troca de arrecadação tributária. Né? Nós temos gente para fazer isso e vamos voar também, né, nos esportes principais, desde que tudo que tenha sido dito que foi feito está sendo feito. Vocês puderam ver aí, então, a manifestação do Levin lá na live do Radar Vascaíno. E, após a partida do Vasco contra o Cruzeiro, né, em que o Vasco foi derrotado pelo Cruzeiro, o Levin fez a seguinte postagem no seu Instagram: o Vasco perde e meu celular começa a pipocar. Então, como 90% das pessoas perguntam a mesma coisa, fica aqui a resposta.
sim, se a SAF do Vasco quiser, ou a 777, eu posso assumir até o fim do ano o cargo de CEO no lugar de quem lá esteja e montar um plano de contingência para que o Vasco suba para a Série A. Bom, todos conhecem, né, o Leven, ou aqueles que já tiveram a oportunidade de ouvir a sua história e os seus projetos pelo clube, consegue ter a noção do grande vascaíno que ele é e o quanto ele ama esse clube. E isso pode ser comprovado desde os acontecimentos de novembro de 2020 até a conclusão dessa SAF. Essas declarações são conflitantes entre si, elas podem ser contraditórias. Assim, do ponto de vista do discurso, para quem está ouvindo nua e cruamente essas declarações do Leven, pode sim parecer uma declaração conflitante, ou seja, ele faz críticas ao modelo, ele faz algumas considerações sobre o modelo, aponta os erros que estão sendo cometidos, e ao mesmo tempo em que ele critica essa gestão, ao mesmo tempo em que ele, de forma até mesmo velada, faz uma crítica ao CEO que lá está, ele ao mesmo tempo se oferece para ajudar, né, de certa forma, essa gestão. Na verdade, estaria ajudando o futebol do Vasco e, consequentemente, também o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque nós não podemos nos esquecer de que o clube associativo detém um percentual da Vasco SAF e é também dono da Vasco SAF. Então, seria contraditório isso? Quer dizer, ele critica os caras, metem o pau nos caras, aponta os erros, mas ao mesmo tempo se oferece para estar, né, ao lado desses caras, para encontrar soluções. Bom, isso é um sentimento que o Leven tem, né? É louvável esse sentimento dele querer ajudar o clube, né? Porque acima de tudo para ele está a instituição, está o que o Vasco representa, né? Mas eu entendo que essa manifestação ela extrapola a questão sentimental. Ela também tem uma sinalização política do Leven, né, de se colocar como uma alternativa de gestão competente, verdadeiramente profissional, tendo, né, uma ligação sentimental com o clube, algo que a 777 até o momento não conseguiu concretizar. Então, ao meu ver, esse tipo de manifestação dele, quando ele faz esse tipo de discurso, além de estar recheado de uma preocupação e de amor verdadeiro ao clube, é também essa sinalização política para 2023. É como se ele dissesse o seguinte: olha aqui, vascaínos, eu estou atento, eu estou antenado, eu estou percebendo tudo o que está acontecendo, e se o Vasco precisar de mim, se vocês precisarem de mim, eu estou aqui e me coloco mais uma vez disponível para apresentar as soluções que o Vasco precisa. A questão então é a seguinte: o time, ou seja, o tempo dessa manifestação do Leven, o time dessa manifestação está correto? Pelo ambiente que ainda é altamente contaminado pelos golpistas e pelos setoristas midiáticos que continuam dissimuladamente apoiando Jorge Salgado e seus asseclas, eu acho que não é o time mais correto. Na minha opinião, eu acho que este não é o momento mais propício para que o Leven, né, ele se manifeste politicamente. Eu creio que ele poderia aproveitar esse momento para se ater apenas a manifestações dentro do aspecto esportivo, né? Já que ele é um legítimo torcedor vascaíno e ele tem todo esse direito de se manifestar.
creio que ele deve aproveitar esse tempo para fazer, né, assim, identificar os erros que foram cometidos na eleição anterior, se já não fez isso, até como um camarada competente, né, e inteligente, creio que ele já tenha feito isso, e a partir daí então, ele procurar se cercar, primeiro, de uma assessoria competente e profissional, e não ficar contando com os perucas da vida, porque já se viu que isso não trouxe, né, nenhum benefício para o Levin, não acrescentou em nada na campanha do Levin. E, além disso, o Levin ele deve se articular melhor politicamente, né, com os agentes políticos do Vasco, os agentes políticos corretos, aqueles que conhecem, né, os meandros de São Januário, né, os caminhos tortuosos da política de São Januário. E não com aqueles que ficam pulando de galho em galho, que sempre permearam o ambiente ali da Sempre Vasco e da Mais Vasco, ficaram, né, pulando de galho em galho ali, mais do que macaco na selva amazônica. E, no final das contas, não acabaram, né, contribuindo em nada para o projeto Somamos. Até porque eu entendo que nesse momento, usar a imagem do Levin vai ser um prato cheio para todos esses golpistas, toda essa bolha, toda essa galera que apoiou e continua apoiando, né, Jorge Salgado. Então, usar a imagem do Levin para eles vai ser um prato cheio, para que eles possam justificar outros fracassos daqui por diante, né, já que já está sendo administrada pela 777. Então, será algo que a bolha produzida por Carlos Osório e Jorge Salgado fará sem dó e nem piedade. Vão, mais uma vez, querer usar a imagem do Levin, a figura do Levin, como bode expiatório, né, para tudo que acontecer de errado daqui para frente, querendo justificar, né, e acusar o Levin de querer prejudicar o clube. Algo que já começou a acontecer após essa mesma declaração que ele fez, né, no seu Instagram. Então, acho que é um desgaste que o Levin não precisa ter nesse momento, é um desgaste necessário, e até porque eu creio que a decisão dele se candidatar de novo passará primeiro pelo aspecto familiar, já que a sua família sofreu bastante no processo anterior. Tá bom, galera? Então, se você gostou desse vídeo, mais uma vez, compartilhe aí com seus amigos, com seus grupos no WhatsApp, e algo muito importante, deixe aqui o seu comentário. O seu comentário também é muito importante para que a gente possa aqui construir uma linha de raciocínio, de pensamento e estar sempre contribuindo, né, para o ambiente do clube que nós tanto amamos, tá bom? Então, até uma próxima. Saudações vascaínas.